conflitos agrários e ações possessórias. Para adentrarmos nesse assunto, queremos iniciar falando sobre os conflitos agrários. Quando falamos sobre os conflitos agrários, faz-nos a menção do documentário O Cabra Marcado para Morrer. Fala sobre a pessoa de João Pedro Teixeira, um colono lavrador, e que, diante da sua necessidade de ter terras disponíveis pelos latifundiários, os poceiros, as pessoas que tinham as propriedades, ele viu-se uma grande diferença social, aonde os poceiros, eles, por serem proprietários da terra, se usurpavam, arrancavam dos colonos, dos agricultores, tudo aquilo que eles faziam. Ou seja, os latifundiários conseguiam ter muito com a sua propriedade, e os colonos que cuidavam dessa terra, que plantavam nessa terra e que faziam com que essa terra fosse produtiva, não tinha nada, porque os latifundiários arrancavam deles. E aí João Pedro, diante dessa situação, passa a mobilizar um grupo de pessoas para tentar formar uma associação, um grupo. E esse grupo passou a agrupar vários outros colonos, crescendo, de forma a assustar os latifundiários. E a história passa justamente, esse documentário passa justamente a nos apresentar essa guerra, até a trazer para nós, ao ponto de vermos a morte de João Pedro Teixeira, justamente por provocar, através desse movimento, os latifundiários e os governantes em si. E aí entra a discussão, entra a falarmos justamente sobre os conflitos agrários. Porque a morte de João Pedro Teixeira, em vez de apagar, desligar esse movimento, fez com que esse movimento viesse tomar uma proporção maior, ao ponto de se passar para outro estado, alargar para outros estados, e outros estados abrir outras associações. Vale lembrar que nos meados de 1963, através do presidente João Goulart, foi justamente elaborado o Estatuto da Terra. A ideia de João Goulart era justamente fazer com que viesse um estatuto, organizar os direitos dos colonos e também limitar os direitos dos latifundiários. Mas veio chamada essa Guerra Fria, veio os militares, e quando os militares passaram a tomar posse, esse estatuto chamado Estatuto da Terra, ele infelizmente não deu continuidade. Mas aí vem a discussão sobre a real situação hoje. João Pedro Teixeira provocou um movimento, esse movimento tomou grandes proporções, que alencou outras associações, que até os dias de hoje nós vemos associações de agricultores e produtores rurais que passam a ter os seus direitos. E esses direitos, justamente na data de hoje, passam a ser embasados na Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988, através do seu artigo 5º e do seu inciso 22, que fala que todos têm o direito à propriedade, e também através do seu artigo 186, fala que aqueles que têm posse das suas propriedades rurais têm que fazer com que essas terras sejam produtivas e úteis para a sociedade, mantendo essas terras com plantações ou no que couber a ela, e também a proteção do meio ambiente. Quando esses proprietários de terras rurais têm essas propriedades, não faz com que essas propriedades venham a ter justamente a serventia para a sociedade, por parte da obrigação do Estado intervir e fazer com que essa terra venha a ser dividida ou entregue às pessoas que possam fazer delas uma propriedade produtiva. E aí vem justamente essas questões de conflitos agrários.
Esses conflitos agrários surgiu justamente nessa época, mais ou menos, meado dessa época de 1960, por movimento desse João Pedro Teixeira, conjunto com a sua esposa Elizabeth. Tomou grandes proporções com a morte de João Pedro Teixeira, trouxe grandes consequências dolorosas para a família de João Pedro Teixeira, que sua esposa teve que fugir para outro estado, deixar os seus filhos com parentes, e os seus parentes cuidaram de seus filhos ao ponto de 17 anos depois poder rever os seus filhos esses que nem sabia se a mãe estava viva ainda, justamente por motivo desse movimento provocar aos latifundiários ou às pessoas que tinham posses de grandes terras e também de governos. Mas hoje nós viemos justamente a tratar sobre essas reformas agrárias, esses conflitos de terra. Existe hoje ainda esses conflitos agrários? Sim, existe. Nós podemos ver até mesmo por meios de internet, de pesquisa, ou por meio de jornais, né, de informações, que existem grandes propriedades de terras infrutíferas, grandes propriedades de terras de pessoas de grande posse que não utilizam essas terras e também não permite que essas terras venham a ser dado por posse de agricultores. E aí foi que entra esses conflitos agrários, porque podemos visualizar que existe a falta do cumprimento da Constituição Federal e também podemos visualizar, diante desses conflitos agrários, a possessão de terras indevidas. E aí entra o novo Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 565, que fala justamente sobre essas ações possessórias. O artigo 1210 do Código Civil fala sobre o direito, fala sobre os deveres e as obrigações, passa a dividir e passa a nos dar uma menção de como tratar esses assuntos. Mas o artigo da Constituição Federal, no inciso 22 do capítulo 5, do artigo 5 do inciso 22, fala que todos têm direito à propriedade. Já no artigo 186, fala sobre as obrigações de quem tem propriedades rurais. E aí entra os conflitos, porque é visualizado a falta do cumprimento desse artigo constitucional. Por termos um número limitado de fiscais, nós vemos conflitos, e esses conflitos nós visualizamos constantemente. Mas o que diz esse artigo 565 do novo Código de Processo Civil de 2015? Esse artigo fala justamente sobre a obrigação, mas fala também das formas que o verdadeiro possuidor da terra ou aquele que tem o direito possa rever sua propriedade ou perder sua propriedade. Quando um grupo, um movimento, uma coletividade de pessoas invade uma terra e passa de uma forma abusiva, por esbulho, né, a tomar posse dessa propriedade, esse proprietário devidamente legalizado, ele entra com uma ação judicial após 1 ano e 1 dia, para rever a sua propriedade por esbulho. E aí, ao rever essa propriedade, ele tem que apresentar ao juiz de direito todos os direitos que ele tem e comprovar a propriedade que é dele. Mas diante dessa comprovação, o juiz vem trazer também o esbulhado e aquele que esbulhou para uma conversa, para um diálogo. Ele traz para um consenso. E aí, diante dos fatos, o juiz decreta ou a reintegração de posse ou a perda dessa posse. Podemos discutir em cima disso e tratar esses assuntos, porque
nós somos muito bem embasados através da Constituição Federal, através do Código Civil, do seu artigo 1210, através do novo Código de Processo Civil, do seu artigo 560, do artigo 562, mais precisamente do artigo 565, que fala sobre o litígio coletivo. E aí nós fazemos uma menção, uma analogia diante dos fatos que foram narrados em 1964. Vemos que esses direitos ainda continuam em busca por muitos dos agricultores, esse direito ainda continua em busca incessante por muitos agricultores, até o direito da terra, até o direito de plantar, até o direito de cultivar e de também subsidiar o sustento da sua família. Vemos que a luta de João Pedro Teixeira, a luta de Elizabeth, a luta daqueles que agregaram esses valores não foi em vão. Mas também podemos visualizar as posses indevidas de pessoas. E é por isso que o novo Código de Processo Civil vem justamente fechar, brecar essa posse indevida coletiva de grandes propriedades. E o artigo 565 passa a nos tratar de uma forma diferente e mostrar o que devemos fazer, a posição que devemos tomar.